Olá, que bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história da igreja de Éfeso. E olha, isso aqui não é só uma aula de história, não. A ideia é a gente descobrir umas lições, sabe? Umas lições surpreendentemente atuais sobre fervor, fé e sobre aquele perigo bem sutil de a gente acabar perdendo o que mais importa no meio do caminho. Para começar, vamos pensar numa coisa que, olha, acho que todo mundo já se perguntou em algum momento. Por que a gente vive repetindo os mesmos erros? A verdade é que nós, seres humanos, temos uma tendência natural de imitar os padrões que estão à nossa volta. A gente copia comportamentos, hábitos, os bons e os ruins, muitas vezes sem nem perceber. E sem um bom guia, esse ciclo pode se repetir para sempre. Pois é, e é exatamente por isso que a gente olha para a história. Como o apóstolo Paulo nos lembra aqui nesse verso, as Escrituras são como um grande manual para nós. Elas mostram exemplos do passado, não para prender a gente lá atrás, mas para nos dar esperança e, o mais importante, para nos ensinar a quebrar esses ciclos de erro. E isso nos traz direto para a lição de Éfeso. Vamos usar a história dessa igreja como nosso grande estudo de caso, sabe? Um padrão que a gente precisa entender muito bem para poder quebrar. É uma história de acertos incríveis e, ao mesmo tempo, de erros fatais que ecoam até hoje. Olha, a igreja de Éfeso não era uma comunidade qualquer, não. Ela ficava no coração de uma das cidades mais vibrantes e influentes daquela época. A história dela é marcada por um crescimento impressionante e, ao mesmo tempo, por desafios gigantescos. É por isso que ela se torna um espelho perfeito e um alerta muito claro sobre o que acontece quando a fé começa a perder sua essência. Então vamos ao diagnóstico. Se a gente pensasse em Éfeso como um paciente, qual seria o problema central? A mensagem que Jesus manda para eles na Bíblia revela tudo. O problema pode ser resumido numa frase bem impactante: o amor deles esfriou. Vamos entender os erros que levaram a essa situação. Esse aqui foi o primeiro e, com certeza, o erro mais grave de todos. No começo, a paixão, o zelo pela fé era algo contagiante. Era a marca registrada deles. Só que com o tempo, sabe, aquela chama vibrante foi diminuindo, diminuindo, e deu lugar a uma rotina religiosa, a um dever que precisava ser cumprido. E uma coisa leva a outra, né? Isso acabou gerando o segundo erro. Eles continuaram trabalhando duro, combatendo falsos ensinos, fazendo um monte de coisa certa, mas a motivação por trás de tudo já não era a mesma. O serviço, que antes era uma expressão de amor, virou só uma obrigação. Um ativismo mecânico, sem aquela conexão genuína que dá sentido a tudo. E aí, como consequência disso tudo, veio o terceiro erro. Eles simplesmente ignoraram os sinais de alerta. A luz estava se apagando, a conexão estava se quebrando, o coração já não queimava como antes. Jesus deu avisos claros para eles, mas, infelizmente, eles não deram a atenção que deveriam. Ficaram meio que cegos para o próprio declínio. E aqui está o centro do diagnóstico, nas palavras do próprio Jesus: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa frase é direta, é poderosa. O problema não era sobre o que eles faziam, mas sobre o que eles tinham deixado de ser. A base de tudo, o amor, tinha sido deixada de lado. Mas olha, para a gente ser justo aqui e ter uma visão completa da situação, é fundamental olhar o outro lado da moeda. A igreja de Éfeso não era um fracasso total. Longe disso. Eles tinham qualidades admiráveis e faziam muita coisa certa. Vamos ver quais eram. Vamos ver os acertos deles. Primeiro, fidelidade à verdade. Eles não toleravam falsos mestres e defendiam a sã doutrina com unhas e dentes. Segundo, eram incansáveis, trabalhadores, perseverantes, mesmo quando a motivação já não era o amor. E terceiro, eles resistiram bravamente às pressões de uma cultura idólatra e corrupta ao redor, se mantendo firmes. Esse quadro aqui resume perfeitamente essa natureza contraditória da igreja de Éfeso. De um lado, uma fortaleza de doutrina, de trabalho. Do outro, um coração que estava morrendo de frio. E é exatamente essa contradição que torna a história deles tão perigosa e, ao mesmo tempo, tão relevante para a gente hoje. Ok, diagnóstico feito, e agora? Qual é o remédio? A parte boa é que Jesus não só aponta o problema. Ele oferece uma prescrição bem clara, um caminho de volta, um jeito de restaurar tudo. Mas antes de detalhar a solução, Jesus deixou bem claro o que estava em jogo. A advertência foi severa. A imagem de ter o candelabro removido significava perder a própria identidade como igreja. Sabe? Perder a sua luz como testemunha de Cristo no mundo. E a história, infelizmente, nos conta que Éfeso, como igreja, desapareceu. Um lembrete bem sombrio de que ignorar os avisos de Deus tem consequências reais. Mas, felizmente, a prescrição de Jesus foi um plano de ação claro, em 3 etapas. Primeiro, lembrar. Olhar para trás e se lembrar daquela paixão que tinham no início.
Segundo, arrepender-se, que não é só sentir pena, mas é reconhecer o erro e decidir mudar de direção. E terceiro, retornar. Voltar a fazer as mesmas coisas de antes, mas desta vez com a motivação certa, impulsionados pelo amor. Certo. Agora vamos puxar tudo isso para os nossos dias. Como é que essa história tão antiga se aplica à nossa vida hoje? A resposta é bem simples. A essência da fé e os desafios dela não mudaram nada. E essa passagem do Evangelho de João, nossa, ela resume a lição central de um jeito perfeito. Jesus usa essa metáfora da videira e dos ramos para mostrar que a fonte de uma vida espiritual que dá frutos não está no nosso esforço, no nosso ativismo, mas sim na nossa conexão com Ele. Toda a nossa atividade não serve para nada se a gente não estiver genuinamente ligado a Ele. E é aqui que a gente chega no ponto que resume tudo. A fé pode virar uma coisa mecânica, cheia de atividades, mas vazia por dentro. Ou pode ser uma comunhão de verdade. O grande chamado não é só para o serviço, mas para o relacionamento. A grande lição de Éfeso é esta: o nosso ser com Deus precisa sempre vir antes do nosso fazer para Ele. A história de Éfeso é um alerta poderoso, mas é também um convite para a gente avaliar o nosso próprio coração. Se essa nossa análise fez sentido, se foi útil de alguma forma, compartilhe, manda para um amigo, joga no grupo da igreja, posta nas suas redes sociais. Vamos espalhar essa mensagem para que mais pessoas possam evitar esses mesmos erros antigos e redescobrir a alegria de uma fé que é genuína e conectada de verdade.